Foi. Olá, Marcos Amorim aqui da SPED para quem faz, fazendo a nossa primeira live aqui com os alunos do curso de Excel para contadores. Essa live pilota experimental. Trouxe aqui um primeiro aluno, aluno zero do curso, que é o Fernando Andrade, para participar dessa live comigo aqui para ver como é que está o andamento dele, né? A evolução, como é que está o curso e quais são as ideias que ele já teve, como é que a gente consegue ajudar ele nesse processo. Bom dia, Fernando. Bom dia, professor. Meu nome é Fernando Andrade e como o intuito da nossa live de hoje é mostrar um pouco, digamos, os insights que a gente tem a partir Do das curso? aulas Sim. desse curso do Excel para contadores. Então, com base naquela aula que você fez o desafio do Simples Nacional para achar foi a faixa, não foi isso? A faixa de faturamento, Faixa. isso. Então, a faixa eu tive algumas ideias para poder montar uma planilha uma planilha personalizada. No Ótimo. momento eu ainda estou trabalhando nos conceitos, que no caso, embora o curso seja muito bom, a gente precisa sempre estar praticando para poder estar entrando na mente esses conceitos e poder aplicar em exemplos diferentes também. Só que a aula ajuda bastante a gente poder aplicar em dar uma personalizada. Agora sim, cara, o curso não vai fazer nada por você. Ele só vai E te mostrar como é que faz o negócio, como é que usa. Aí você tem que praticar no seu dia a dia. E a ideia, na verdade, eu estou te mostrando alguns conceitos, até simples. O que é que eu imagino que é o curso, né? Como é que ele funciona. Eu estou trazendo para você todos os conceitos que eu ao longo da... Já tenho, parece brincadeira, mas é uns 20 anos que eu faço isso, cara. Não o VBA, né? Mas comecei a mexer com Excel mais do que 20. Mas eu não vou falar que é mais do que 20 não, o pessoal vai pensar que é mentira. Eu tenho 33 agora, vou botar de 13 para cá que eu mexo com Excel. Na verdade, eu comecei com uns 9, 10 anos nessa faixa aí, mas naquela época não conta. Vou botar de 13 para frente foi quando eu comecei a brincar mais sério com ele. Com 18 aprendi a fazer macro e tal, e de lá para cá eu venho na caminhada tentando aprender como utilizar, né, o Excel. Quando eu fiz 18 aprendi a gravar macro. E eu achei interessante essa parte, né? Poxa, você chega lá, liga o gravador, faz os negócios e fica lá o registro de tudo que você fez. E ficava horas e horas naquilo, cara. Ficava gravando macro, depois eu voltava, deixa eu só apagar essa linha, o que é que vai acontecer? Aí ficava apagando as linhas, deixando isoladas, né? Para ver o que é que aquela linha única fazia. E aí nesse processo foi como eu comecei. Comecei a gravar minhas macros, aí eu quero fazer, sei lá, copiar a informação de uma planilha para outra. Ela gravava uma macro, depois eu comecei a sacar o negócio dos endereços, né? Aí comecei a personalizar minhas máquinas, ficar aquele negócio feio de mudando tela toda hora, né? Quando você grava macro, pula de uma tela para outra e tal, era um negócio meio tosco. Mas funcionava. E aí com isso eu fui evoluindo. Depois eu fui trabalhar numa empresa que fabricava painéis elétricos e chegando lá, o estoque era papel caneta. E aí eu falei, rapaz, não tem condição de um negócio desse não, vamos botar esse negócio em Excel. Não tinha sistema, né? Aí eu coloquei tudo no Excel e a gente fazia o controle lá. Aí saiu uma peça, mais um, menos um e tal. Depois, com o passar do tempo, eu fui estudando mais, aí eu falei, pô, dá pra gente fazer uma requisição. Aí começou a ter um controle maior lá na empresa, né? Não tinha um sistema, mas queria um controle maior, que onda. Aí eu falei assim, vou fazer o seguinte, vou criar uma requisição. Aí criei um formuláriozinho de requisição, tinha lá uns 10 ou 20 itens. Aí quando a pessoa chegava e fazia um pedido, a gente preenchia os itens, colocava o código, ele já puxava lá no banco de dados. E quando eu clicava lá em imprimir, ele já dava baixa, né? Já ia lá na planilha nos itens e já dava baixa no saldo de estoque. Então a gente conseguia manter o estoque atualizado utilizando esse sisteminha que eu criei. E pronto, já imprimia, o cara assinava que recebeu, a gente guardava aquilo. E todo dia a gente fazia a contagem, pelo menos umas 2 ou 3 vezes por semana a gente fazia a contagem de estoque para ver se estava batendo com o que estava na planilha. Eu sei que quando eu saí de lá com esse negócio dessa planilhazinha, tinha uma pasta, tipo Dropbox hoje em dia, né? E o cara conseguia acessar o estoque em tempo real em qualquer lugar do mundo, bastava ter acesso à internet. E aí várias coisas eu fui desenvolvendo lá, e massa que o dono da empresa, ele me deu essa abertura, esse espaço, ele gostava muito também do VBA, né? Só que ele não tinha muito tempo para desenvolver as coisas. Aí quando eu falei que sabia mexer, ele ficou todo empolgado, começou a me dar um bocado de coisa, um bocado de desafio para fazer. Chegou um tempo que ele me tirou até do trabalho no almoxarifado, você vai ficar aqui só desenvolvendo minhas planilhas. E aí fiquei, acho que um mês ou dois,
só desenvolvendo os projetos para ele. Depois voltei para o almoxarifado. E foi um processo bem legal. Eu evolui muito, né, no meu conhecimento com Excel, graças a esse trabalho que eu tive. E aí depois de um ano eu saí de lá, fui para um escritório de contabilidade e lá planilha o tempo todo, né? Comecei a fazer minhas planilhazinhas para controlar exposto, declaração, já enviou, não enviou, está sem movimento, o cliente já mandou documento, não mandou. Uma coisinha bem simples, mas que ajudava, né? Facilitava o nosso trabalho. Depois começou a ter aquela... eu peguei ainda a época da nota fiscal manual, né? Que se digitava lá no, e eu achava um porre aquele negócio de você ficar digitando na tela do sistema as informações. E a maioria das informações eram as mesmas, né? A série da nota, o número geralmente era aquele número mais um. Então, se a gente ficar toda hora digitando as mesmas informações. Eu criei uma planilhazinha com todas as informações. Eu vou lançar a nota da 3.551 até a 3.984. Aí eu criava já todas as notas, deixava tudo bonitinho, deixava só os valores para lançar. E é pronto, chegava lá e metia o dedo na coisa, quando estava pronto, eu pegava aquele arquivo, aí já tinha aprendido a exportar arquivo para TXT, né? Eu lembro que foi uma festa quando eu aprendi a fazer esse negócio. E aí eu falei, porra, que massa, agora eu consigo gerar um arquivo no formato do sistema. O sistema tinha lá os layouts, né, para poder importar, eu lembro até hoje, era EBS. Aí eu gerava a planilhazinha, um arquivo TXT, pegava esse arquivo e importava para dentro do sistema. E aí já estava tudo lançado as notas fiscais. E aí a galera ficava numa felicidade retada lá no escritório. E aí eu fui desenvolvendo, fui brincando com essas coisas, depois o SPED fiscal, aprendi a importar o arquivo, separar as informações do layout, né? E uns 2 anos atrás, 1 ano e meio, 2 anos atrás, eu resolvi estudar um pouco de lógica de programação. Quando eu estudei lógica de programação, rapaz, a cabeça explodiu, porque até então eu gravava macro, tinha aprendido um pouquinho sobre programação e usava aquilo que eu sabia. Mas quando eu fiz o curso de lógica de programação, que é um curso simples, eu comecei a... Aí foi que caiu a ficha que o VBA é uma linguagem de programação, verdadeiramente. E que eu podia utilizar todo o poder que ela tinha para fazer minhas aplicações. Aí o negócio explodiu. Comecei a fazer as planilhas que tinha mais cara de sistema, não tinha mais aquele negócio de ficar mudando tela toda hora, então você executa a rotina, ele vai lá, executa o processo e dá o resultado, você nem vê o que está acontecendo por trás. Então ficou muito melhor, muito mais rápido o processamento. Eu aprendi algumas instruções para processar as informações diretamente no... Esqueci agora de um branco. Diretamente na memória do computador. Quando você traz para a planilha, o negócio já fica mais atravancado. E, poxa, foi um negócio que me ajudou bastante no meu processo. E aí, conversando com você mesmo, né, Fernando? Resolvi mostrar uma planilha e tal. Eu falei, cara, dá pra fazer uns negócios massa com essas planilhas aí e tal. Eu falei pra você desse processo, mostrei minhas planilhas e tal. E você falou, pô, que massa, cara. Se você ensinasse isso aí, ia ser show de bola. Porque, conte aí você mesmo, você falou que você tava procurando isso e não achava. Conte essa história aí. Na verdade, eu acho que nossa conversa começou primeiramente com aquela planilha do cálculo das antecipações, não foi isso? Foi. Que eu fiz uma planilha, acho que foi a básica da básica da básica, que me ajuda, eu acho que eu levo metade do tempo que eu levava antes para poder calcular. E a que você me mostrou, acho que seja o dobro ou o triplo do que a minha. E a minha é uma coisa básica que me ajuda bastante. E a sua é muito mais complexa, traz muito mais informações e isso ajuda muito mais ainda no processo, tanto para a gente prestar algumas informações no SPED fiscal, quanto parte gerencial, a gente ter assim, uma base maior dos custos dos nossos itens. Eu acho que essa planilha que você me mostrou, acho que ela tem uma gama grande de informações que a gente pode utilizar. Sendo que hoje em dia a gente trabalha com muitos sistemas bons, porém algumas, algumas ferramentas que a gente precisa utilizar, que no caso seriam umas ferramentas personalizadas, que vão se adequar de acordo com a nossa realidade. Então, sobre a antecipação, eu procurei várias planilhas, muitas você tinha que inserir valores manual. Alguns sistemas você consegue fazer o cálculo, porém, se você precisar fazer, no caso, tentar botar uma base de cálculo reduzida para um determinado item, às vezes um cálculo de um MVA, como a gente sabe que o MVA ajustado tem uma forma, não é só você chegar lá na planilha,
que a Cefaz disponibiliza e aplicar. Então, e no caso também, em algumas aulas do professor José Dilson, como é que se diz? Alguns MVAs, se a gente fazer a fórmula, alguns MVAs estão incorretos. Não são todos, são alguns, porém, esses alguns podem ter um impacto grande para a nossa empresa, por não ter essa observância nesses MVAs, nessa fórmula. No caso, eu mesmo, quando eu iniciei, eu fui muito no que a planilha estava mostrando e não fazendo o cálculo. Conforme a gente vai estudando, vai tendo mais acesso à informação, isso vai fluindo e a gente vai conseguindo ver outros caminhos que trazem uma maior segurança no que a gente está fazendo. Então, essa planilha, no caso você me mostrou, em comparação com a minha, cara, quando utiliza a linguagem VBA, eu acho que meio que a gente fica sem limites para o que a gente pode fazer. Eu acho que vale muito da mente da pessoa para o que ela pode fazer no Excel. O que você tiver de ideia é trabalhar para transformar em um sistema, em uma planilha. Eu acho que isso aí é bastante importante para a nossa área. Até porque, no meu ponto de vista, a gente tem que estar ganhando tempo. Ao invés de a gente estar fazendo manual, eu sei que o ser humano erra. A máquina, ela com certeza vai errar muito menos. E o tempo que você leva preenchendo, você vai levar corrigindo ou analisando as informações, se realmente estão corretas. Eu acho que isso aí é um ponto de grande relevância para a gente poder trabalhar melhor e até a gente conseguir conseguir ter visão para prestar outros serviços com base no que a gente vem trabalhando, o que a gente vem montando de ferramentas para poder atribuir uma qualidade melhor no nosso serviço, seja lá para a empresa contábil, para a própria setor empresarial, caso essa pessoa comece a fazer um planejamento de compras, eu acho que isso já se torna importante também, e por aí vai. Show de bola. E a ideia é essa, na verdade, né? Algumas pessoas falam assim, mas Excel, pô, você tem sistema para fazer e tal. A ideia não é que o Excel, que você vai deixar de usar o sistema que você tem e você vai usar só o Excel para tudo. Hoje, inclusive, eu tenho um sistema que eu utilizo, é muito bom para fazer a auditoria do SPED fiscal. Né? Eu não abro mão dele, ele me dá muita velocidade, muita agilidade, me ajuda a resolver. Isso também uso o mesmo sistema, né? O CMT lá, da CMT Tecnologia. Sistema fantástico. Só que não tem nenhum sistema que eu conheci até hoje que atenda a todas as minhas necessidades. Então, onde é que eu uso o VBA, onde é que eu uso o Excel? Eu uso naquelas tarefas que são mais repetitivas, que, por exemplo, hoje eu tenho uma planilhazinha para poder fazer o comparativo entre o SPED fiscal que o meu cliente me manda e as notas fiscais que ele lançou. Então, eu pego o relatório da Cefaz, cruzo com a informação do SPED e eu consigo enxergar se as notas fiscais estão lançadas corretamente, né? Se o valor está certo, se está faltando alguma nota fiscal, se tem alguma nota fiscal que está cancelada no SPED e está autorizada na Cefaz. Então eu consigo gerar um relatório muito rápido no próprio Excel, copio isso, colo na tela lá do meu cliente e mando para ele resolver o problema dele. Então são coisas que, por mais que o sistema faça, mas tem todo um processo, vai ter que entrar, clicar na tela, tal, gerar um relatório, exportar, para poder gerar e mandar para o cliente. E eu consigo fazer isso de uma maneira muito simples, utilizando e muito visual, né? Utilizando a planilha. Outra questão também que eu desenvolvi foi uma planilha para calcular DARF. Então você tem lá o programinha Cicalc, né? Então essa foi bem antiga, até parei de usar ela, que de vez em quando dava uns problemas porque ela é acionamento de tecla, né? Mas, tipo, lá ia lá, abria o Cicalc, colocava os valores, imprimia o DARF naquela pastinha específica. Era muito massa isso. Depois eu comecei a perceber, você vai usando e você vai começando a perceber os potenciais que tem, né? O cálculo das antecipações. Eu cheguei a calcular isso, inclusive. Eu tirava um dia inteiro para fazer cálculo de antecipação parcial, antecipação total. Botar aí 8 horas eu gastava para fazer, um dia inteiro só para fazer isso. Depois que eu desenvolvi essa planilha e comecei a utilizar, isso reduziu de uma maneira drástica, velho. Tipo, 93,75% eu calculei. Consigo hoje em meia hora fazer todos os meus cálculos de antecipações e mandar para os meus clientes. Por quê?
O cliente todo mês compra as mesmas notas, as mesmas mercadorias, dos mesmos fornecedores. Então, um ou outro produto que muda. Então, se eu já tenho isso cadastrado, eu já sei que quando ele comprar daquele fornecedor, com aquele CFOP, aquele CST, eu vou usar tal tratamento. Poxa, quando eu importo essa nota fiscal dentro no mês seguinte, dentro da minha planilha, ele já está com o cálculo pronto. Eu só preciso depois chegar e imprimir o DAF, o DAI, né? E aí depois eu cheguei a essa conclusão também. Falei, pô, dá para entrar no site lá da Cefaz e gerar o DAI. Então eu comecei a fazer isso também, criei uma aplicaçãozinha para fazer esse tipo de trabalho. Então, o que você conseguir imaginar que é repetitivo, que é trabalhoso. Engraçado que as tarefas que eu menos gostava de fazer foi as que eu corri logo para fazer as funções, né? Usando as planilhas. E hoje são as tarefas que eu mais gosto de fazer, exatamente porque você importa a informação lá, o negócio já sai pronto do outro lado. Então, o ganho de tempo que a gente tem utilizando, né, essas. Não utilizando as planilhas, mas na verdade o foco que eu tenho, né, no treinamento não é ensinar o cara a fazer planilha. Tanto eu falo, eu não quero vender planilha. Tá cheio de gente por aí vendendo planilha. O que eu quero é ensinar o cara como que ele usa esse conhecimento para resolver os problemas do dia a dia dele. Porque, por exemplo, eu tenho problemas que talvez você não tenha. Você pode ter problemas que eu não tenho. Então, se você souber como usar a ferramenta, como desenvolver uma aplicação, um código, uma função que seja específica para a sua necessidade, pô, melhor para você. Você consegue fazer isso em qualquer lugar. Então, eu não quero que o aluno fique preso a, não, você fazer aquilo que o professor me ensinou. Daí até essa ideia da gente estar fazendo essas lives, de estar conversando, eu querer saber onde é que você está, qual foi a aula que você parou, o que é que você extraiu de insight daí. Eu quero te ajudar a chegar no resultado. Eu não vou fazer por você, porque senão não vai adiantar nada. Eu vou fazer, você vai achar que aprendeu, e quando chegar na hora que você se ver sozinho na frente do computador, você não vai conseguir executar. Então, essa ideia que eu tenho aqui com relação a esse curso. E aí eu quero saber onde é que você parou, onde é que você começou a fazer o curso, né? Já está aí num ritmo bom. E onde foi que você parou? Porque a partir daí a gente vai ver o que é que a gente já consegue fazer com o que você já recebeu de informação. Eu estou na parte do desafio do Simples Nacional. Eu cheguei a assistir ainda. Aí, a partir do que você mostrou, eu comecei a pensar em uma planilha que pudesse, que o meu cliente pudesse também utilizá-la. Que basicamente, deixa eu tentar mostrar aqui, eu fiz mais ou menos um esboço, como mais ou menos funcionaria. Não tem Certo. nada ainda na linguagem. Compartilha aí a tela com a gente. Como é que basicamente funcionaria? Sim. Vamos lá, aquele velho input box, né? Sim. Quais anexos sua empresa faz parte? Eu pensei em quê? Em trazer todas, Certo. né? Ou talvez também, outra forma também que se tornaria assim até mais prática, ao invés de perguntar de qual anexo faz parte, essa planilha fazer o cálculo em todos os anexos e trazer um documento mostrando. Para o anexo 1, sua alíquota efetiva seria de valor X, anexo 2. Sim. Aí a pessoa, conforme ele sabe qual é, só ia pegar o que fosse pertinente para ele e poder fazer o cálculo. E até porque, assim, no caso como a gente trabalha com os clientes, talvez eles poderiam errar num momento de escolher. Então, mostrando assim, a gente vai, você se adequar a essa daqui, tal, tal. Eu acho que seria Sim. até mais prático para o usuário, já que seria o usuário não a contabilidade, mas que não só a contabilidade, mas os clientes também, eu acho que facilitaria mais o entendimento. Sim. É aquela questão também do cálculo do ISS ou da alíquota do E ICMS, né? Do mês seguinte, sim. aí seria o quê? Quais anexos quais anexos sua empresa faz parte? Aí poderia ser o quê? Ou escolher os quais fazem parte, ou Sim. então a planilha já iria fazer o cálculo para os 5. Ia Sim. trazer no layout dele o cálculo já para os 5. Iria fazer a seguinte pergunta: está entre os 2 primeiros meses de atividade? Aí que no Certo. caso seria uma pergunta para, no caso, se fosse sim, seria uma forma de cálculo. Não, seria Sim. outra. Se sim, quantos meses? No caso seria o quê? Pegar somava os Sim. meses
Aí vai ter aquele cálculo, vai dividir e multiplicar pelos 12, não é isso? Sim. Jogar Aí, a receita média, né? isso. Aí, insira a receita bruta total desses meses. Vamos supor que ela tenha 7 meses de atividade. Eu ia colocar a receita bruta total. Certo. Aí, e iria pedir também o valor total do fator R. No Sim. caso, para o anexo 5, ele já iria fazer o cálculo se ele se adequa ao 5 ou ao 3. Agora, no caso do fator R, a Sim. gente. Você pediu o cálculo do fator R, o fator R em si, ou Não, você consegue calcular a partir das informações que ele está te dando, tipo faturamento? no caso, o fator R seria a gente teria que inserir o valor total, no caso dos últimos meses. Quanto Sim, parece de fator R? ok. Bom, nesse caso, mas eu acho que tem como a gente calcular o fator R, não tem? Tem uma fórmula, se não me engano. Acho que no caso o fator R são 27,5% do faturamento bruto. Tem um cálculo, né? Se for acima, acho que é a folha. Você pega o É, valor da folha, faz um cálculo com faturamento e vai dar um percentual. isso, Aí, se esse percentual for acima de X%, você vai ser anexo 5, senão vai ser anexo 3. Acho que é uma isso, coisa assim, né? é isso mesmo. Massa. Então, a gente poderia fazer isso, cara. A gente poderia usar o faturamento do cara e o valor da folha. Ele pode ir lançando todos os meses, né, na própria planilha e ela já ir dando para ele essas informações. Aí, no seu caso, você já não está criando nem mais uma função em si, você está criando uma espécie de sisteminha, né? Inclusive, eu acabei de gravar agora as aulas sobre banco de dados. Então, vai ser massa isso, porque você vai conseguir gravar as informações. O cara vai lançar, por exemplo, aí na planilha. E aí você pode criar um botãozinho para salvar essa informação direto no banco de dados. Vai ficar salvo lá. E quando ele precisar da informação, ele apenas recupera. Então ele pode deletar as informações da planilha, não tem problema nenhum, porque a informação não está salva na planilha, está salva no banco de dados. Mas mais para frente, quando você estiver estudando esse módulo, você vai ver, vai ser bem interessante. Acho que você vai gostar bastante de utilizar banco de dados aí nesse caso. Mas prossiga. Você vai lá inserir o total do fator R, depois. Aí, se não o quê? Se não está entre os 12 primeiros meses de atividade. Aí vai perguntar qual o faturamento total dos últimos 12 meses. A pessoa vai inserir e depois vai inserir também o total Do do fator R. faturamento dos últimos 12 meses. Certo. Aí, a partir daí, a planilha vai gerar os cálculos e vai dizer o quê? Se com esse faturamento você estiver no anexo 1, suas alíquotas efetivas serão. E no caso, a gente passa para os anexos. Sim. Aqui. Que, na verdade, a partir do ano de 2018, não foi isso? Teve mudança na forma de cálculo. Então, Sim. na forma do cálculo. Então, tem uma variação mensal. Não é dizer que Isso. o valor, mesmo você estando na faixa e se mantendo na faixa, essa alíquota Efetivo. efetiva, ela pode variar Sim. de acordo com o seu faturamento. Se ele diminuir, ele vai diminuir um determinado percentual. Se ele aumentar, ele vai aumentar junto, mesmo que você esteja dentro dessa faixa. Sim. No meu ponto de vista, foi até uma forma mais de equilibrar para quem está no início da faixa, no meio da faixa ou no fim da faixa. Porque, assim, normalmente, antes disso, quem estava no início da faixa, a questão do faturamento, pagava por quem estava lá no final. Então, acho que veio dar um equilíbriozinho nessa questão aí. Entendi. Então, como seria o quê? Ou como basicamente seria? Pronto. Na forma, ia pegar os cálculos do anexo 1 e o Certo. percentual de repartição, ia fazer o cálculo para trazer a alíquota efetiva. Eu ainda esqueci de colocar aqui como seria como se calcula o Simples Nacional, mas só foi um esboço mais ou menos que eu estava mostrando aqui. Sim, sim, sem problemas. Eu vou voltar para a tela. Certo. Ah, já concluiu aí, né? Já. Pronto. Deixa eu só. Vou acessar aqui o curso, que eu quero ver onde foi que você parou. Para eu ver o que é que você já tem de ferramenta aí que você pode utilizar para construir essa planilha, certo? Certo. Vou acessar aqui o curso. Você está vendo aí na minha tela? Acho que sim, Tô. né? Pronto. Sim. Então, vamos ver aqui a listagem das aulas.
Pronto, você falou que parou no desafio do Simples Nacional, não foi? Desafio. MV ajustada. Aqui você já viu os loops, ok. Essa aqui você já passou também. Organizando planilhas diferentes. Eu acho que você... Você lembra o nome do módulo? Fernando? Alô? Vou olhar aqui. Veja aí. Você já viu funções? Achei aqui. Trabalhando com estruturas de controle. Pronto, show de bola. Você está aqui no módulo... Você está no primeiro desafio, ok. Descobrindo a faixa de faturamento. Maravilha. Até aqui já dá para você fazer muita coisa. Você já estudou trabalhando com variáveis, sabe declarar variável, já conhece lá o editor, né, como é que funciona, algumas ferramentas que a gente tem para depurar código e já tem as estruturas de controle. Beleza. Aqui você já dá para começar a fazer funções. Você já aprendeu, funções e propriedades. Então você já consegue criar funções personalizadas. O que é que eu faria? Ao invés de... tem uma coisa que está faltando. Ó. Logo depois desse desafio aí que você está vendo, descobrir a faixa de faturamento das empresas, você vai encontrar as estruturas de repetição, do loop, for next. Essas estruturas elas vão ajudar você a criar processos repetitivos. Então você precisa fazer, por exemplo, você quer fazer lá o cálculo dos últimos 12 meses. Você quer pegar cada um dos faturamentos e ir somando. Você vai conseguir fazer isso utilizando essas estruturas de repetição. E essas estruturas condicionais aqui, ó, if, else, select case, já dá para você utilizar também para fazer as suas funções. Como é que eu faria no caso aí da sua planilha? Deixa eu voltar aqui para onde você está. Como é que eu faria no caso da sua planilha? Eu criaria uma função dentro do próprio VBA, onde eu tivesse essas instruções select case. Então, o que é o select case? Né? Você tem uma situação, por exemplo, você pode... Eu gostei muito dessa ideia que você deu de mostrar todos os anexos, trazer o resultado de todos os anexos. Por quê? Você elimina aquela coisa do cara escolher qual anexo que ele está. Por outro lado, tem um inconveniente, que é a questão do fator R. Porque dependendo do fator R que o cara tem, ele pode cair no anexo 3 ou no anexo 5. Então ele teria que saber qual fator que ele está, né? Se ele está no anexo 3 ou no anexo 5 e olhar para aquele valor lá. Mas eu acho que no caso do seu cliente, o maior problema dele não é nem a questão do faturamento. Eu acho que é legal, porque assim, ele consegue, assim que virou o mês, já lançar o faturamento dele, já tem uma previsão de quanto ele vai pagar de imposto. Não fica esperando o contador mandar. Mas eu acho que a questão crucial para ele é a questão da alíquota que ele vai utilizar. E para isso, a gente consegue fazer utilizando uma função no Excel. Então a gente traria lá, por exemplo, qual é o seu anexo? Ele vai dizer, seu anexo 1, seu comércio, por exemplo. A gente não colocaria nem nesse formato, tipo se ele é comércio ou se ele é anexo 1, porque isso aí vai complicar para a cabeça dele. Mas tipo assim, você é comércio, você é indústria, você é serviço, né? Então a gente colocaria algo nessa linha, ele ia escolher, e aí pergunta, qual é o seu faturamento? Aí ele vai trazer o faturamento. Inicialmente, o que eu aconselho? Que você cadastre o faturamento que você já tem dele. Então o único trabalho que ele teria seria, quando virou o mês, ele vai pegar lá, vai abrir a planilha que você criou e vai inserir o faturamento daquele mês. Com esse faturamento, ele já vai sair lá, ó, sua alíquota para esse mês de ICMS ou de ISS é de X. Então era só pegar aquela alíquota e aplicar nas notas fiscais dele dali para frente. Se você fizer utilizando o banco de dados, o que é que você vai ver mais lá para frente? Inclusive, vou te ensinar a fazer um banco de dados na nuvem. Então, vai ter um módulo inteiro onde eu vou ensinar você como instalar um banco de dados na Amazon, no servidor da Amazon, como linkar a sua planilha Excel com esse servidor. E aí você pode pegar uma planilha, deixar na mão do seu cliente, não precisa nem mais mandar planilha nenhuma para você. Ele simplesmente abre a planilha, coloca as informações lá, isso já vai cair direto no servidor e você já consegue acessar daqui usando sua própria planilha. Que inclusive pode ser diferente da planilha dele. E a partir daí você já consegue fazer os seus cálculos de faturamento, né? Saber quanto que ele vai faturar mais ou menos naquele mês e consegue também saber qual vai ser a alíquota efetiva dele. Que eu conversei com alguns contadores que isso é um grande problema, né? Que eles têm quando vira o mês. Tem que ficar calculando a alíquota efetiva de todo mundo, mandar pro cara para ele lançar lá nas notas fiscais dele.
Então você já tira esse trabalho de você, já passa direto para o seu cliente. Ó, é só você pegar o seu faturamento, lançar aqui e você já vai saber qual a sua alíquota. Então acho que isso aí já seria uma coisa simples que dá para você fazer. Né? Só pegar lá a fórmula do cálculo da alíquota efetiva, tirar o percentual do ICMS ou do ISS, você já tem essa informação. Então dá para criar uma planilhazinha simples e entregar para o cliente. Não precisaria nem banco de dados, nem nada disso. Já dá para ele se virar lá. Aí o que você poderia fazer paralelamente a isso? É aproveitar, já que ele está lançando a informação, você capta essa informação, guarda no banco de dados e você já consegue usar ela aqui. Tá? Você pode usar, por exemplo, para fazer uma declaração de faturamento. Fala. Tive uma ideia aqui que me surgiu você falando sobre isso, que seria o quê? No caso, anexo 1. No anexo Sim. 1, a gente vai ter a alíquota cheia e a gente, acho que poderia também colocar uma informação. Se o seu produto for substituição e monofásico, a efetiva seria X. Se o seu Sim. produto só for monofásico, Y. Se o seu Sim. produto for só substituição, X. Eu acho que ainda daria mais uma informação mais detalhada. Dá, sim. Tem como, né? Tem. Mais na frente, eu já gravei o módulo, que eu ensino você como manipular arquivo XML. Então aí já começa a ficar interessante o negócio, porque você vai pegar todos os XMLs que ele emitiu no mês, você ou ele mesmo, você ensina ele a fazer, vai pegar todos os XMLs, vai importar dentro de uma planilha Excel, né? Uma função, já pode guardar direto no banco de dados também, e a partir dele já começa a gerar esse faturamento. Então, como a gente tem todas as informações no XML, a gente pode separar já essa receita automaticamente, por CFOP, por CFOP CST, alíquota, a gente pode separar também por PIS e COFINS, a gente pode fazer uma separação por CFOP. Então você faturou R$ 2.473 com o CFOP 502 e 5.974 com o CFOP 5.405. Pronto, a partir daí a gente já consegue inclusive calcular qual vai ser a alíquota efetiva dele a partir desse faturamento segregado. Agora, eu fiquei na dúvida, eu não sei dizer se no cálculo da alíquota efetiva a gente vai levar em consideração só as operações com tributação normal ou se leva em consideração o faturamento todo. Eu acho que é o faturamento todo. Mas depois a gente pode até tirar essa dúvida com o professor José Dilson, que é fera aí nesses assuntos. Mas aí, de um jeito ou de outro a gente tem como fazer isso. Mas dá pra gente segregar já muita coisa. A gente pode pegar lá, tirar a nota fiscal, pegar todas as notas fiscais que ele emitiu no mês e já gerar o faturamento do mês dele, por CFOP. E também já pode, com base no CST do PIS e COFINS que ele emitiu, já identificar se o produto é monofásico ou não. E a partir daí já gerar o faturamento por CFOP também. Então já dá para a gente ter um cálculo bem mais robusto e mostrar para ele, ó, nesse mês você vai ter X reais de Simples Nacional. Por quê? Porque você tem essa receita aqui que vai incidir ICMS, nessa aqui não vai, nessa não vai incidir PIS e COFINS, nessa aqui já vai. E aí você consegue montar um negócio muito, muito preciso. Né? A ideia, na verdade, é chegar a um cálculo igual que está lá no Simples Nacional. Então virou o mês, o cara jogou o faturamento dele lá, ou simplesmente nem precisa mais jogar faturamento, só importar os XMLs, ele já tem lá o valor do faturamento. Claro que assim, né? Aí tem que ver também a questão das notas, porque às vezes o cara emite a nota está cancelada na Cefaz, não cancelou no sistema dele, vice-versa. Aí você teria que fazer esse ajuste fino para poder verificar se realmente aquele valor tá fidedigno ou não. Mas, pô, já dá uma visão bem mais próxima da realidade para o cara e já permite que ele comece a se planejar com uma certa antecedência. Ao invés de esperar chegar lá no dia, sei lá, 15, quando você vai enviar o DAS para ele, no dia 1º ele já sabe mais ou menos quanto é que vai vir naquele e-mail e ele já começa a se preparar para aquilo. Tá, mas vai ter essa aula de manipulação de XMLs também. Já está pronta aí manipulação de arquivo TXT. Então você pode não só gerar as informações e guardar na própria planilha, como guardar no banco de dados, como guardar no arquivo TXT. Tem uma série de opções que você vai tendo aí ao longo do tempo, certo? Mas inicialmente, o que é que eu acho que você já tem condições de fazer? De criar uma planilha que calcule o faturamento dos últimos 12 meses, pegar os faturamentos dos últimos 12 meses e a partir daí já calcular a alíquota efetiva do seu cliente. Eu acho que essa é uma coisa que é bem simples de fazer, né? Mas que acaba às vezes consumindo um certo tempo. Dependendo da quantidade de clientes que você tenha, você vai gastar um certo tempo. Nem que você já tem uma fórmula pronta, é só pegar o faturamento e lançar. Mas você tem que esperar o cara mandar o faturamento, tem que pegar isso, tem que lançar na planilha. Às vezes o cara não manda o faturamento, só manda no XML.
Aí você tem que pegar isso, tem que descobrir qual foi o faturamento dele, lançar na planilha, cheguei no percentual. Aí você tem que pegar um e-mail, mandar um e-mail para ele. Bom dia, senhor fulano de tal, segue anexo, segue a alíquota efetiva. Todo esse processo acaba perdendo muito tempo. Eu acho que é aí que o Excel consegue ajudar bastante a gente. Eu penso nele muito para essas tarefas. Gerar DAI, enviar e-mail para o cliente. Vai ter uma aula, inclusive, que eu vou ensinar você como gerar e-mail a partir do próprio Excel. Você vai chegar lá, configura os dados, como se você estivesse configurando no Outlook. Você coloca lá os dados do seu e-mail, e aí você pode anexar planilha para ele, você pode colocar texto, você pode já fazer uma rotina, por exemplo, a gente tem uma rotina aqui, tem um cliente que ele tem 16 filiais. Então todo mês a gente tem que ir no site da Cefaz Bahia, tinha, né, que ir lá no site da Cefaz Bahia baixar aquela planilhazinha, depois concatenar tudo dentro de uma única planilha e mandar essa informação para ele me dizer se as notas fiscais eram de uso e consumo, se não era, com que data que vai entrar. Então tinha todo esse processo, porque ele não gera o spread fiscal, né? Agora que vai começar a gerar. E aí beleza, o que é que a gente fazia? Fazia todo esse processo manualmente, então bota aí por baixo 1 hora para fazer isso tudo. E aí eu criei uma função que vai lá no site da Cefaz Bahia, entra no site, baixa todas as informações, nem baixa a planilha, ele pega a própria informação do site, já guarda no banco de dados, depois a gente vai lá, gera o relatório, ó, quero a nota do dia 1 de abril, pro 1º de abril até o dia 30 de abril. Ele já gera o relatório das 16 filiais, já salva isso numa planilha à parte, já anexa no e-mail e já manda direto para o cliente. Tudo isso automaticamente. Então, velho, o que você conseguir imaginar, dá para fazer com Excel. É só uma questão de você identificar uma dificuldade que você tem e de você começar a aplicar. Eu comecei a sacar isso quando começou a falar desse negócio de inteligência artificial, machine learning. Pô, esse negócio consegue fazer o trabalho de uma pessoa. Aí eu parei para pensar, falei, pô, mas como o cara consegue fazer isso? E aí comecei a raciocinar. E o que é que eu descobri? Eu comecei a pensar assim, como que eu sei, por exemplo, vou entrar lá no site da Cefaz Bahia para logar. Como que eu sei que eu loguei? Ah, eu vou lançar a senha aqui, vou colocar o usuário e vou clicar nesse botão. Aí eu fui percebendo que dava para fazer isso usando Excel. Eu falei, porra, massa, então eu vou acessar o site, cliquei no botão. Como é que eu sei que eu consegui logar? Aí se eu não conseguir logar, vai aparecer uma mensagenzinha de erro. Aí eu descobri, tem como rastrear isso aqui também. Tem como ver se teve algum erro durante o processo e retornar isso para o usuário. Eu fui desenvolvendo, fui construindo. Lancei aqui a data. Pô, se eu lancei a data e lancei a data errada, como é que eu sei? Aparece uma mensagem de erro aqui nesse canto dizendo que a mensagem está errada. Eu, massa. Fui lá, nem fui fazendo o processo. Tem aqui 15 notas fiscais que aparecem na primeira página. Como é que eu sei que terminou a primeira página? Terminou porque não tem mais nenhum. Como é que eu faço para ir para o próximo? Tem um botão lá embaixo que eu clico. Então eu fui pensando sobre esse passo a passo que eu fazia e reproduzindo isso dentro do Excel. E eu fui entendendo, inclusive, como é que funciona um pouquinho dessa coisa do machine learning, né? Porque tem uma lógica que você segue para fazer as coisas. A gente não para pensar sobre isso. Mas quando você para pensar, você fala, eu faço isso, depois eu faço isso, depois eu faço isso. E aí quando você tem um conhecimento de programação no geral, não falo nem de Excel, mas de programação, você consegue começar a reproduzir esses passos. Então eu faço isso aqui, sei lá, eu clico 3 vezes, ou seta para baixo 3 vezes, aí eu chego aqui e tal. Então você consegue reproduzir essas coisas usando o computador. Né? E qual é a grande vantagem? Um ganho absurdo de tempo. Como eu falei, eu consegui reduzir meu tempo de processamento de antecipação de 8 horas para meia hora. 1 hora no máximo. Digamos que seja 1 hora que eu gaste, né? Dependendo do volume que você tenha de cliente, pode variar entre isso aí. Mas é infinitamente mais rápido. Você ganha muito tempo fazendo esse processo. Então eu acho que é uma coisa que vale muito a pena da gente aprender. Eu vou compartilhar aqui a tela com você e tentar mostrar mais ou menos como é que eu faria isso, certo? Compartilhar aqui a tela. Então tá aqui meu Excel puro. Você colocou lá as tabelas, né, os anexos. Como é que eu faria essa questão dos anexos? Direto dentro do próprio VBA. Vou dar um Alt F11 aqui. Vamos criar uma rotinazinha. Seria um módulo. Pronto. Então eu vou criar aqui uma sub, ou pode ser uma function, tá? Então public function. Vou colocar aqui simples nacional. Primeira coisa que eu faria, eu criaria o select case, né? Então select case end select. Na verdade, acho que é só select.
Select aqui, aí o case embaixo, é que eu vou colocar minha variável. Com qual seria a minha variável? Seria aqui, ó, faturamento. Faturamento. Ixi, acho que eu esqueci a sintaxe do negócio. Não tem erro não. Vamos acessar aqui, ó. Select case. É até bom que eu já mostro para você como é que funciona quando você esquecer alguma coisa. Instrução select case, tá vendo? Vou abrir aqui. Aí ele traz para mim, ó, select case, eu coloco a expressão de teste, no caso a minha variável, as funções que eu vou utilizar e finalizo. Beleza. Então agora eu já sei como é que faz. Vou botar aqui o select case, faturamento. Beleza. Vou declarar minha variável, né? Já ensinei isso, você já aprendeu essa parte. Faturamento as double, que é o número que eu posso utilizar com casa decimal. Occurrence, que seria a moeda, né? Beleza. Aí o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou começar a reproduzir as faixas de faturamento. Tá? Eu posso colocar aqui, por exemplo, Simples Nacional, anexo 1. Ou eu poderia fazer tudo junto. Colocar outra variável aqui. Qual anexo que você tem? Que você tá? Por exemplo, DIN anexo. As string. Ou integer. Ou byte. Eu acho que byte é melhor. Que é de 0 a 255. Aí eu pergunto pro cara. Ó. Qual o valor do seu faturamento? X. Beleza. Qual o anexo que você tá? Aí ele vai botar lá um número. 1, 2, 3 até o 5. E aí, com base nisso aqui, eu consigo fazer vários select cases desse e definir. Então, digamos que esse aqui é o select case do anexo 1. Então, vou botar aqui, ó, anexo 1. Aí, eu vou pedir agora para você me passar aí quais são as faixas de faturamento. Qual a primeira faixa? Até 180 mil, né? Vou botar menor ou igual 180 mil. Certo? Tá me ouvindo aí? Cadê o cara? Tô Tá me sim, ouvindo? tô. Pronto, beleza. Então, faixa de faturamento. Tô aqui. Até 180 mil, eu quero que você faça alguma coisa. Vou botar aqui debug.print x. Só para a gente marcar isso aqui. Só para você entender a lógica. Depois, case menor ou igual. Qual é a outra faixa de faturamento? Falei para mim. É de 180.001 centavos. Só ao final. 360 mil? 360 mil. Pronto. Até 360 mil. Vou até copiar isso aqui para ficar mais rápido. Você vai fazer Y. Depois, qual é a outra faixa? Até 700... Menor ou igual 720 mil. Você vai fazer isso aqui. Próxima faixa. Próxima faixa até 1.800.000. Pronto. Menor ou igual 1.800.000. Você vai fazer isso aqui. E a última? A última não. Até 3.600.000. Certo. 3.600.000. Até Sim. 4.800.000. Pronto. Aí nesse caso, ó, até 4.800.000 eu posso botar o case menor ou igual a 4.800.000. Ou eu posso colocar simplesmente um else. Mas eu vou colocar menor ou igual porque quando o cara passa de 4.800.000, ele já não está mais no Simples Nacional, né? Isso. Já está caindo fora. Então eu posso colocar aqui, ó, uma última cláusula, else, e colocar uma mensagem, debug.print, para imprimir na tela, estourou o limite de faturamento. Certo? Certo. Pronto. Aí o que é que eu vou fazer aqui? Ó? Note que aqui eu vou ter um desse para... Na verdade, eu nem preciso ter um desse para cada anexo, porque todas as faixas são iguais, não são? Na verdade, as faixas, sim, isso. Pronto. E o cálculo também é com base na, como é que se diz? No faturamento global. No caso, se você tiver 5 anexos, o faturamento vai ser global, vai juntar todos, vai ser em cima de tudo. Sim. Beleza, então assim, essa estrutura aqui, ela vai ser igual para todos os anexos, certo? O que é que vai acontecer? Eu posso colocar aqui dentro, aí você já estudou a instrução if else, né? Que é se acontecer isso, eu faço aquilo? Isso. Pronto, então eu posso colocar aqui, por exemplo, if anexo, se o anexo
for igual a 1, por exemplo, então faça x, debug.print. Aqui é só para marcar, tá? Você pode colocar aqui dentro o que você quiser. Então, ó, se o faturamento do cara for menor que 180 mil e o anexo dele for igual ao anexo 1, então aí que você pode botar uma função. Por exemplo, ó, você está calculando o imposto, né? Imposto vai ser igual a... Aí você vai pegar aquela fórmula do Simples Nacional e vai colocar aqui. Certo? Vai aplicar ela aqui. Sim. Agora você falou que a fórmula é a mesma, né? É. Então nem precisa isso. A gente só precisa que o cara diga qual é o anexo dele. Agora, dependendo do anexo, vai mudar um pouquinho o cálculo. Vai mudar os percentuais, né? Então, se você quiser calcular, por exemplo... Você acha que se fizesse, digamos, geral para o 5, porque assim, a fórmula é a mesma para o 5. Sim. E trazer todos os anexos, os percentuais, as alíquotas efetivas. Sim. Porque basicamente faz a fórmula para achar a alíquota efetiva. O cálculo é igual, mas as alíquotas são diferentes, né? Isso. Só, na verdade, isso. Ok. Anexo todo aí. Não, tranquilo. Mas aí você me deu uma ideia boa também. A gente pode, já que a gente tem essa variável aqui do anexo, o que a gente vai fazer? O cara vai entrar e vai dizer qual é o número do anexo dele. Com base no número do anexo, eu posso ter uma outra função, ou até mesmo aqui dentro. Eu acho melhor fazer uma outra função, que aí fica separado. Eu posso criar aqui, ó, function alíquotas, SN. Tá? E aqui eu vou criar anexo 1. Você já viu... Vou colocar underline 1 aqui. Porra, deu branco aqui agora. Você já viu a instrução que eu ensino a usar um array? Isso aqui? Ainda não. Acho que é na parte do... Você está trabalhando com os SPED, né? Eu acho. Acho que sim. Mas você vai ver como é que ele funciona. Eu posso armazenar aqui uma série de informações, inclusive as alíquotas. Então, por exemplo, me dá aí a alíquota do anexo 1. Qual é a primeira alíquota? Qual é o imposto? A primeira faixa. Isso. Só que traz uma alíquota nominal, na verdade. Não, é essa mesmo que eu quero, porque a gente vai usar essa alíquota na fórmula. 4%. Pronto, então eu vou botar 0,04, vírgula, qual é o próximo? 7,3. 0,073, próximo. 9,5. 0, ponto, né? 095, próximo. 10,7. 0,107, próximo. 14,3. 14,3, próximo. 19. 0,19. Pronto. Então o que é que eu fiz aqui, ó? Eu peguei todas as alíquotas do anexo 1 para a primeira faixa. Então a gente pode reproduzir isso aqui. Então, por exemplo, a gente pode colocar, por exemplo, anexo 1, F1, faixa 1. Sacou? Anexo 1, faixa 2. Ao invés de você ter isso na planilha, o cara pode chegar lá, meter o dedão, apagar, excluir a planilha, pode fazer infinitas coisas. Mas aqui o cara não tem como acessar. Então você guarda todas as alíquotas aqui e você sabe qual é a ordem de cada uma delas. Então aqui o anexo 1, por exemplo, vai ser qual é o valor do imposto? Qual é o nome do imposto? Vamos lá. Na verdade, pronto. Para quem está na primeira faixa... Não, esse valor que você me deu, 4%, tá, quais são os impostos? Então, aí Fala é a aí. alíquota nominal para você poder chegar à alíquota efetiva, que no caso vai ter aquele cálculo, que vai ser o quê? Essa de 4% aqui, por exemplo, olha para minha tela aí. Pronto. Essa de 4%. É a da qual primeira imposto? faixa, é a alíquota nominal da primeira faixa. Mas qual o imposto? A alíquota da faixa toda que você está falando. Da faixa toda. Depois disso, tá. Só que depois disso a gente vai dividir, vai fazer a repartição dos tributos. Isso. Eu pensei que você já estava me dando as alíquotas dos tributos. Então, beleza. Não, aqui beleza. Ó, aqui é o seguinte. Aqui é anexo 1. Então, eu tenho todas as alíquotas de todas as faixas, certo? Sim, as alíquotas nominais. Beleza. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó?
Aqui, deixa eu declarar esse anexo aqui para você entender como é que ele funciona. Anexo 1. Pronto, vou deixar assim. Eu vou chamar do tipo variante. Beleza. Vamos fazer aqui agora o processo para você ver. Vou dar um F8. Vou puxar aqui, ó. Ele já declarou anexo 1, preencheu. Olha só o que vai acontecer aqui. Então, anexo 1, 0. 0 o quê? Vai ser a primeira faixa, certo? Isso. Então, faixa 1, 4%. Faixa 2, 7,3%. Faixa 3, 9,5%. E assim sucessivamente. Então, o que é que você vai fazer aqui? Quando você pegar a sua fórmula e você lançar aqui, aí a gente vai pegar qual anexo que ele tem. Se for anexo 1, se esse número aqui for 1, ele vai puxar para cá e aí ele vai trazer todas as alíquotas do anexo 1. Note que isso aqui é uma variável, então tem várias informações aqui dentro. Eu posso trazer essa informação, não preciso nem chamar de anexo. Eu posso chamar de anexo 1, eu posso chamar só de anexo. E aí, dependendo do número que tiver aqui, eu faço um outro select case. Então, select case, aí eu vou colocar ó, anexo, que ele vai ser a informação que vai vir de cá. Aí ele vai dizer anexo and select case. Se for igual a 1, então, ou seja, se for 1, eu estou dizendo o quê? Que é anexo 1. Então, anexo, que é a minha variável lá, ou seja, eu não preciso fazer uma variável para cada anexo. Sacou? Uhum. Uma variável só já resolve tudo. Só que eu vou guardar aqui, ó. Se o cara me disser que o anexo dele é 1, então você vai pegar essas alíquotas. Beleza. Se não, se for anexo 2, então você vai pegar... Opa, volta. Você vai pegar essas outras alíquotas aqui. Sacou? Sim. Se for anexo 3, você vai pegar essas outras aqui. E assim sucessivamente. Então você vai ter aqui os 6 anexos do Simples Nacional. Você só vai mudar os valores. Quando o cara entrar aqui na função, você vai ter... como aqui é uma função, você vai perguntar para ele, ó. Essa aqui você já viu, né? Rival, anexo, as variantes. Vou botar byte. Você já viu a declaração de variável e criação de função, não foi? Uhum. Teve até aquele desafio para criar a função para calcular MV ajustada e tal. Sim, vi. Pronto. Então o que é que eu vou fazer aqui, ó, para usar essa função? Você viu também que dá para usar de um para o outro, né? Vou colocar aqui como sub, uma subrotina. E aqui, ó, eu vou jogar alíquota. Alíquota SN, que é uma função. Então, quando eu chamar isso aqui, ele vai vir aqui embaixo e vai fazer isso aqui para mim. Vamos fazer aqui. Eu vou colocar aqui anexo. Anexo vai ser igual a alíquota SN. Alíquota Simples Nacional. Beleza. Quando eu chamar a função, ele vai... Antes disso, eu vou chegar aqui e vou colocar o seguinte, ó. Anexo. Na verdade, eu fiz maluquice aqui. Vou botar alíquotas aqui, pronto. E aqui eu vou chamar de alíquotas as variantes. Ou seja, quando eu vier... Deixa eu fazer para depois explicar. Input box. Tá lembrado, né? Como é que usa input box? Uhum. Pronto, fazer o input box. Vou perguntar para o meu usuário. Qual o seu anexo? Aí ele vai trazer para mim o anexo dele. Eu vou armazenar aqui, né? Vou botar qual o número? Número do seu anexo. Mais para frente você vai ver umas aulas também, quando eu falo de tratamento de erros, para evitar os caras botar um texto, alguma outra coisa que não tem nada a ver, como é que a gente faz para informar para ele que ele está equivocado, que ele tem que botar um tipo específico de informação, tá? Aí o que é que vai acontecer? Ele vai executar o nosso programa e vai perguntar qual o número do seu anexo. Aí ele vai dizer 1, 2, 3, beleza. Ele vai armazenar essa informação aqui em anexo. E aí, ó, ele vai vir para cá, para essa função. Vai procurar preencher essa outra variável alíquotas. Como que ele vai preencher? Ele vai chamar a função alíquotas com a variável que o meu usuário trouxe. Então vamos executar para você ver. Bom, tá igual, chegou a hora da gente declarar as variáveis, né? Que a gente esqueceu. Posto. Vou botar aqui
Deixar assim mesmo, variante. Ainda apurar o código para ver se tem mais algum erro. Aqui é case else. Pronto. Vamos ver se tem mais alguma coisa errada. Pronto, tudo ok, tá? Sempre faz esse processo aqui para ver. Agora a gente vai executar. Anexo 1. Qual o número do seu anexo? Ah, meu anexo é 1. Beleza. Aí ele guardou o número 1 aqui, ó. E vai levar isso para minha função. Chegou aqui, ele trouxe o número 1. Select case, anexo 1. O número do anexo é igual a 1? É. Ah, então ele vai pegar anexo. Na verdade, é isso aqui, ó. É sempre o nome da função, né? Para ele retornar o valor lá para a minha rotina. E aí ele vai pegar todas essas informações dessas alíquotas e vai guardar aqui dentro. Pronto. Terminou, ele já vai sair fora e vai levar o resultado para cá. Então, alíquotas está aqui. Se eu puxar minha variável alíquotas, você vai ver que ele já trouxe todas as alíquotas para mim. As alíquotas gerais, né? Então, o que é que eu vou fazer agora? Eu já tenho a alíquota de cada uma das faixas. E eu já posso aplicar isso na minha fórmula. Então, quando eu tiver minha fórmula aqui, ó, eu vou ter, sei lá, ali, quando tiver aquela parte de alíquota, eu vou colocar aqui alíquota 0. Por que alíquota 0? Porque é a alíquota do anexo 1. Ou da primeira faixa. Então aqui, ó. Não é isso aqui? 4%? Fernando, tá aí? Ah, tá. Isso. É isso mesmo. Pronto. Então, 7% vai estar na faixa 2, que é até 13.600.000. Então, eu vou pegar aqui minha fórmula. Agora já estou começando a substituir por fórmula, tá? Lancei aqui. E a minha fórmula, aqui já vai ser a alíquota 1. Você está sacando já, né? Você vai lançando as... como é que se diz? Nessa forma, começa por 0, né? E não por 1, não é isso? Isso. Você falou. Começa por 0. Aí você vai pegar todas as alíquotas e vai lançar aqui dentro. Então, quando você precisar da alíquota nominal, ao invés de você saber qual é e lançar aqui na mão, ele já vai ter pego daqui, ó. Você já teve o trabalho de colocar tudo aqui. Certo. Ele só vai trazer e aqui você vai lançar a sua fórmula. Eu acho que é o faturamento dos últimos 12 meses, não é isso? FAT 12 vezes a alíquota dividido por 12, não é isso? Só que nessa primeira faixa não tem o percentual de dedução, só as próximas, no caso. Não, tranquilo. Lembra que a gente está trabalhando por faixa aqui? Uhum. Deixa eu até apagar isso aqui. Eu tô trabalhando por faixa. Então na faixa 1 não tem dedução. Sacou? Isso. Eu vou lançar isso. Eu também posso fazer o seguinte, ó. Eu posso pegar as alíquotas todas e eu posso também pegar as faixas de dedução. Eu posso voltar com duas informações. Eu posso criar aqui, ó, deduções. Aí. Deduções SN, certo? Então, para a faixa 1, qual vai ser minha dedução? 0, não é isso? Para a faixa 2, fala aí para mim. Fernando? Desmuta aí para eu te ouvir. Tá mudo o seu microfone. Pronto. Aí. Só vou olhar aqui. Um momentinho. Faixa 2. Faixa 1 eu sei que é 0, né? De dedução, não vai ter nenhuma dedução. Faixa 2. Tá abrindo aqui a internet. Ah, tranquilo. Mas de qualquer forma, você já pegou o jeito da coisa aqui. Já. Né? Você vai trazer, inclusive você pode fazer duas funções. Você pode colocar aqui a alíquota e aqui você pode colocar deduções. Era 5.940 a segunda. Espera aí que a gente vai ver aqui agora. Aqui, ó, deducões. SN. Então eu vou ter duas funções aqui que vão ter a mesma informação, que é o anexo. Uma eu vou pegar as deduções, na outra eu vou pegar as alíquotas. E aqui, ó, eu vou dividir essa função que eu criei aqui em duas. Vou copiar ela para baixo. E aqui eu vou chamar ela de deduções. Deducões. SN. E vou apagar aqui. A outra é 5.000? 5.940. 5.940, depois
13.860, 3.860, depois 22.500, 22.500, depois 85.500 85.500, depois e 720 mil. 720 mil. Isso. Pronto. Então aqui, ó, são as minhas deduções Eita, do anexo 1. desculpe, na última parte, eu me atrapalhei aqui. Na penúltima faixa, na quinta, é 87.300. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui, né? 87.300, E 300. certo? E na última, 378 mil. 378 mil. Pronto, beleza. No anexo 2 aqui, eu só me atrapalhei nessa parte. Tranquilo. Então aqui, ó, são as minhas deduções do anexo 1, beleza? Sim. Depois você vai fazer para o anexo 2, para o anexo 3, todos os anexos, vai estar aqui todas as deduções. Aqui você vai ter todas as alíquotas. Anexo 1, anexo 2 e assim sucessivamente. Tá? Então, para cada alíquota, né? Isso vai servir também para as alíquotas dos impostos. Você vai ter uma funçãozinha dessa. Então, aqui, na verdade, é só onde você vai reunir as informações. O cara vai entrar só com o faturamento dele, Sim. com o anexo, e a partir daí você vai deduzir as alíquotas, vai deduzir as deduções, vai encontrar, né? As alíquotas, as deduções, e vai encontrar também, deixa eu usar aqui também, já para não ter erro, deduções, as variantes. E você já vai encontrar as alíquotas, as deduções, que já vai ser capaz de fazer o cálculo do imposto do cara. Então vai ter o faturamento dos últimos 12 meses, vezes, aí nesse caso aqui ele vai ter que informar o faturamento dos últimos 12 meses dele. Ou, se você já tiver isso armazenado no banco de dados, ele só vai informar o faturamento, qual mês que ele quer, vai informar lá, né, o faturamento do mês que faltou agora. Pau. Agora eu quero a alíquota efetiva do Simples Nacional, o valor do Simples Nacional desse mês. Ele só vai acionar lá a função e já vai fazer todo esse cálculo. Uma dúvida, se eu tiver um banco de dados na nuvem e fosse ligado a uma planilha e essa planilha está lá com o meu cliente, então eu mesmo poderia colocar mensalmente os valores. Sim. Acho que até para não, acho que fica até a informação melhor e ele faz muito menos coisas. Sim. Até só vai dizer que faturamento ele quer fazer esse cálculo. Isso. Eu ia preencher o valor mensalmente, todos os meses eu ia preenchendo. Aí, quando ele quisesse já fazer o cálculo, ele só ia colocar o anexo, já traria o valor mastigado para ele. Ele só ia selecionar o anexo que ele quer saber o valor para esse mês. Exato. Então, dessa forma, pode se fazer também. Pode, sem problema nenhum. Você pegaria os XMLs, né? Já geraria o faturamento e lançaria, e ele só veria lá o resultado. Inclusive, você pode automatizar esse processo aqui que eu estou fazendo com você para ele fazer o cálculo. Tipo, você vai ter um botãozinho lá, enviar alíquotas do mês para os clientes. Aí ele já faria esse processo para você de todos os clientes, com os que tiverem com o faturamento informado, né, claro, e já criaria o e-mail e mandaria para os clientes com cópia para você, por exemplo. Já dá para fazer isso também. Sacou? Você consegue automatizar bastante coisa. Beleza. Então, a ideia geral é essa aqui, cara. O que é que você vai fazer aí? Se a gente for fazer o processo todo, vai ficar aqui a tarde inteira. Seu trabalho dessa semana. Você vai criar essas funções aqui. Você já aprendeu a criar a função, certo? Já aprendeu a usar select case. Não estou usando nada aqui que você já não tenha visto. Você já aprendeu a usar select case. Aí, se tiver dúvida, já viu, vai lá na aula ver. Se continuar com dúvida, vem aqui no site. Tem condições, né, de você acessar aqui e ver como é que funciona. Se continuar com dúvida, fala comigo lá no nosso grupo fechado de alunos e eu vou te instruindo. Aí você vai criar umas funções, uma para a alíquota do Simples Nacional, para cada faixa, você já viu aqui. Uma só para as deduções, também para cada faixa. Depois você vai criar uma outra função dessa com as alíquotas dos impostos. Então vai ter lá para imposto de renda. Inclusive você pode criar separado. Uma só para imposto de renda, uma só para IRPJ. Ou imposto de renda e IRPJ é a mesma coisa, né? Uma só para INSS, uma só para ICMS, uma só para Simples Nacional. Você vai criando as funções aqui para cada um. Basicamente é pegar aquelas tabelas todas e você vai colocar tudo aqui em forma de função. Porque quando o cara vier de lá e me disser qual anexo que ele faz parte,
eu já vou automaticamente catar todas essas informações aqui. Eu não vou ficar dependendo da informação lançada lá na planilha. Então já é uma aba a menos, já é uma possibilidade de erro a menos também. Porque o cara só vai colocar o anexo dele. Talvez nem precise disso. Porque depois a gente pode evoluir isso para fazer um cadastro do cliente. Então ele só vai abrir a planilha e vai colocar o faturamento do mês dele, ou vai dizer qual é o mês que ele quer consultar a informação. E aí já vem tudo isso para ele. Que você já pode cadastrar o cliente, cadastrar qual anexo que ele é. E a partir daí ele só vai informar aqui, no seu caso, né? Que você tem vários clientes, você vai informar aqui qual cliente que você quer analisar. Cliente tal, pá, se não tiver faturamento informado, ele vai dizer, ó, informe o faturamento. Você vai lá e informa o faturamento, ele já vai fazer todo esse processo, todo esse cálculo e já vai trazer para você a alíquota que o cara tem que informar do ISS ou do ICMS naquele mês e também a previsão do cálculo do Simples Nacional. Então você já pode, inclusive, até surpreender seu cliente. Você pode mandar para o cara o anexo não, a alíquota que ele vai usar de ICMS ou de ISS e já mandar a previsão de imposto para ele. Ó, com base no seu faturamento, você vai mais ou menos ter esse imposto aqui para pagar no mês. Então, às vezes o cara fica naquela pressão, né? Pô, manda aí o valor do imposto para me programar, não sei o que e tal. Então, você já resolveu esse problema. Virou o mês, no dia 1º, você já tem condições de mandar para ele a previsão do imposto que ele vai pagar. Né? Você fala, não é certo, mas tipo, já é aproximado daquilo que você vai pagar. E a alíquota que você vai usar esse mês. Show de bola. O cara já não vai encher mais seu saco até o dia 20. Beleza? E no caso fica, como é que se diz, até bem mais organizado. Até porque, normalmente, como é que se diz, para isso acontecer, o cliente tem que mandar o faturamento dele já, os XML, notas de serviço, já no início do mês. Sim. Que é para poder estar fazendo esse cálculo e ter a previsão de como será para o próximo mês. Isso. Basicamente assim. Isso. Aí você vai cobrar isso dele, aí você vai deixar de ser cobrado do cara, pô, cadê? Manda aí pra minha alíquota e tal, e você começa a cobrar ele. Sim. Até a visão dele já vai ser diferente de você. Pô, o cara é organizado, eu mando pra ele, dia 1º eu mando o faturamento, o cara já me manda a alíquota que eu vou ter que lançar e já manda a previsão do imposto que eu vou ter que pagar no mês. Isso. E aí, cara, é tendo ideia e adicionando o negócio. Quando você vê, você já tá com uma porra de um sistema super robusto, com informações que o cara realmente precisa e que ele quer, e com a velocidade que você não conseguiria fazer manualmente. E quanto mais a gente vai trabalhando na planilha, acho que vai surgindo mais... Mas vai tendo ideia. Mais ideias vão surgindo para poder aperfeiçoar melhor. Sim. Show de bola. Você quer que eu te mande esse código ou você quer fazer aí sozinho, vendo o vídeo que a gente gravou aqui agora? Pronto. Eu vou tentar pelo vídeo. Certo. Eu acho que é bom que você pratica mais. Eu vou fazendo, vou apagando, vou continuando, que o processo se torna mais prático. Pronto, vou fazer assim. Você faz pelo vídeo e se tiver dúvida, já sabe. Consulta a aula ou me pergunta lá no grupo fechado e a gente vai desenvolvendo isso aí. Pronto. Fechou? Fechou, fechado. Beleza, meu irmão. Pronto. Aí agora eu quero que você me diga aí qual a sua impressão dessa aula. Valeu a pena? Gostou? Te deu algum insight? E até começou a meio que juntou mais os tópicos e aulas que você foi dando. Você vai dizendo, aí, você vai em tal lugar. Sim. Isso aqui eu dei em tal aula. E até porque quando a gente é aluno, às vezes a gente fica um pouco displicente de onde buscar a informação. Acho que a pesquisa talvez seja um ponto relevante para a gente conseguir estar melhorando a prática. Eu acho que a pesquisa, buscar, consultar em aulas passadas, ver o que pode agregar no que eu estou fazendo agora, eu acho que é um ponto importante para conseguir ter um crescimento bom no curso. Até Sim. porque você dá a informação passo a passo. Aqui, aula A, eu estou mostrando sobre como declarar funções. Aula B, como é que eu faço, quais são essas variantes. E aí a pessoa vai juntando, porque assim, como são muitas informações, até que a pessoa, como é que se diz, lembre das principais para o uso, acho que leva um tempo. Sim. E a pessoa pesquisando, acho que um fator importante é a pesquisa, que até porque eu acho que ninguém vai conseguir lembrar de tudo que está no Excel. Nem eu lembro. A gente vai lembrar do que mais a gente usa e não de tudo.
Isso. Então, assim, a gente vai, eu acho que assim, a minha metodologia que eu vou tentar buscar é tentar recordar do que eu uso mais e conseguir desenvolver capacidade de pesquisa nesse sentido. Isso. Da mesma forma que a gente usa na contabilidade de pesquisa, achar um artigo, achar jurisprudência, doutrina, esse tipo de coisa para aplicar e o que a Receita fala, o que os demais órgãos falam sobre determinado assunto, eu acho que eu tenho que começar a aplicar essa forma de pesquisa na parte do Excel. Muitas funções, tudo a linguagem praticamente é em inglês, eu acho que a pesquisa é importante para conseguir conciliar o que está em inglês, para me traduzir o que é português, digamos assim, a função é, ou, e esse tipo de coisa assim vai levando até Sim. a pessoa se aperfeiçoar como está projetando planilhas e aperfeiçoando elas. Show. E esse bate-papo também da gente, né? A ideia é toda semana a gente estar aqui junto. Hoje está você aqui, daqui a pouco tá chegando mais alunos. E a gente ir debatendo, um metendo um pitaco na planilha do outro, dando sugestão. Então, essa coisa da pesquisa é fundamental, né? E eu acho que eu faço questão disso. Tanto que lá no curso você vê que de vez em quando chega na aula e fala, ó, tá aqui o link, no botão aqui embaixo vai estar o link dessa pasta, dessa página aqui, onde eu estou explicando para você como é que funciona a função. É um link da própria Microsoft. Note que eu não estou produzindo nada. Eu poderia chegar e falar, não, vou fazer uma apostila para você e vou passar para você consultar quando você quiser. Posso fazer isso? Posso. Só que assim, eu não aprendi com a apostila. Eu aprendi pesquisando em fórum. Até eu descobrir o site da Microsoft que eu podia pesquisar lá, foi uma vida. Tipo, acho que 2 anos atrás foi quando eu vim descobrir que dava para consultar as informações lá. Assim, quando uma pessoa que faz curso sobre o Excel e ele fala forma uma planilha, uma Apostila. apostila, ele tira basicamente do site da Microsoft. Sim. Basicamente, ele está descrevendo o que está lá. Pode ser que ele descreva de uma forma mais simplificada, mas pelo que eu vi, tudo que está no site da Microsoft, ele já está de forma dinâmica, já está mostrando como é que funciona, ainda acho que até ele mostra fórmulas, né? Como você Sim. faz esse tipo dessa fórmula. Eu acho que basicamente ele já está bem intuitivo. Sim. Tem coisa que é muito boa lá no site da Microsoft. Agora tem umas coisas que realmente você não entende nada. Você olha lá e boia, né? Você não consegue fazer. Mas aí você tem outros sites, outros fóruns, né? O problema é que a maioria das informações estão em inglês. Aí foi bom que pelo menos está me forçando a estudar e aprender um pouquinho de inglês para poder aplicar essas coisas, né? Mas, fala. Basicamente, eu acho que todos os programas de linguagem estão em inglês. Sim, Então, então é algo que tem que se ter, tem que aprender, nem que seja o que é pertinente ao que se está fazendo. com certeza, é isso mesmo. Mas é um desafio, cara. E tipo assim, observando o que você consegue ganhar, porra, vale muito a pena. Que assim, mesmo. Ah, tem que aprender inglês. Não, por exemplo, eu tô aprendendo a falar inglês agora nos últimos 6 meses, quando eu comecei a fazer curso. Mas assim, os 20 anos que eu tenho aí mexendo no Excel, foi tudo sem saber falar inglês. Sacou? E agora, tipo, vocês estão aqui comigo, mesmo se vocês não sabem falar inglês, tem um professor que pode te ajudar, pode te dar uma referência, né? Eu acho que o mais importante de tudo, do que eu estou tentando fazer, não é nem ensinar Excel para vocês, é ensinar vocês como se virarem, né? Porque gente fazendo isso aí tem a rodo. O cara vai lá e dá meia dúzia de conceito, faz um projeto junto. Ó, tá aqui, faz um projeto junto não, grava um projeto e dá pro cara. E o cara só fica copiando o código. Copia o código ali e tal, e ele acha que sabe. Quando ele se vê sozinho, que precisa resolver alguma coisa, ele até tem a ideia, porra, vou fazer uma planilha que faça X coisa, XPTO. E aí quando chega, não sabe por onde começar, não sabe como executar a coisa. Então eu fiz questão de criar um curso que eu esteja próximo do aluno, porque eu acho que esse é o grande ganho, na verdade. É o cara, pô, eu tive a ideia, pô, beleza, mas eu não sei como desenvolver a ideia. Aí tem os outros alunos que vão chegar depois, que vão ajudar você vai poder trocar ideia. Então eu acho que isso só tende a crescer, porque é experiência compartilhada.
Eu acho que falta muito isso nos cursos de hoje em dia. Que é o cara aprender uma coisa, ensinar para você, tem que ter a parte gravada, porque eu não vou ficar toda hora repetindo para você o que é select case, o que é end if, isso faz parte, mas tem que ter uma parte também de interação, porque eu não sei o que tá dentro da sua cabeça. Eu não sei se de repente você está gostando da aula, se teve uma aula lá que você teve dificuldade de entender o conceito. Então eu preciso extrair isso de você e te explicar de uma maneira que você consiga entender para depois aplicar aquele conceito. E aí você só vai realmente aprender quando você tiver suas próprias ideias e começar a implementar as ideias. Então, no primeiro momento, agora você trouxe uma ideia. Você trouxe a ideia no formato que você conhece o Excel, que é fazer na própria planilha. Eu estou te dando uma outra possibilidade. Por que você não faz isso usando a função direto? Porque o cara não vai ver quase nada. Ele só vai chegar lá e dizer qual é o anexo dele, o faturamento, e já foi. Mas eu acredito que daqui a algum tempo, na verdade, esse é o meu objetivo, que daqui a um ano, ou sei lá, um ano e meio, que a gente esteja debatendo isso. Pô, Marcos, não vou usar isso não, isso aí, pô, vai demorar pra porra, vai dar uma volta, pô. Faz assim que é muito mais rápido. Então, nesse processo, eu cresço, você cresce, as pessoas que estão ao redor crescem, porque a gente está aprendendo a se virar, a usar a ferramenta para resolver os nossos problemas, e não é copiar algo que alguém me ensinou. Eu acho que é isso aí que eu quero fazer. É esse e tem todo o meu apoio. Valeu, meu irmão. Então, obrigado. Chegamos aqui ao final do nosso bate-papo. Semana que vem eu tô aqui de volta para te cobrar, para ver o que foi que você fez aí com essas informações. Valeu, meu irmão. Um abraço. Tchau, tchau.